E já abre, então, a gravação, né, para o início, né, da palestra, que é a nossa sessão de abertura da nossa terceira jornada de estudos de historiografia da linguística, né, e de estudos de filologia e linguística da língua portuguesa. Hoje, 5 de novembro de 2021, né, Dia Nacional da Língua Portuguesa. O título da palestra é As partes da oração na arte de gramática da língua mais usada na costa do Brasil. Publicada por Anchieta, São José de Anchieta, um missionário jesuíta, né, a gramática publicada em Coimbra, no ano de 1595, e é a primeira gramática escrita no Brasil, feita, né, no contexto, no cenário brasileiro, né, na América Portuguesa Quentista, contexto colonial brasileiro, e uma gramática escrita em português, com termos em latim também, mas a especificidade dessa gramática é que ela descreve a língua mais usada na costa do Brasil no século XVI, que era a língua indígena, dos indígenas de cultura tupinambá. Então, aqui a gente tem uma imagem, né, de Porto Seguro, né, da região de Porto Seguro, no mapa do século XVI, que são os indígenas colhendo o pau-brasil, né, para fazer escambo com os indígenas tupiniquins, colhendo pau-brasil para fazer escambo com os portugueses. Né? Então, eles tinham que falar uma língua, né, nesse contato linguístico inicial. E essa língua que foi aprendida pelos portugueses desde 1500 até 1549, quase 4 décadas de contato linguístico com os indígenas, essa língua era a língua mais falada no território da costa brasileira. E é a língua que o Anchieta, né, quando chega de Coimbra, vai para Salvador, de Salvador, Anchieta vai para a região de São Vicente, né, Anchieta vai descrever essa língua indígena em uma gramática para ser ensinada aos colonizadores, né, para ser utilizada pelos missionários, e era a língua mais falada no Brasil. Então, a primeira gramática escrita no Brasil não é de uma língua portuguesa, porque o português era uma língua minoritária nessa época. Né? Era uma língua que só uma parcela muito pequena da população falava no Brasil do século XVI, porque a maioria da população brasileira era indígena nessa época. Né? Nunca foi o Brasil nunca teve uma maioria europeia na sua população. Né? A população brasileira sempre foi inicialmente de maioria indígena, posteriormente de maioria miscigenada, né? Assim, indígena, e depois, né, começa com o período do tráfico negreiro a chegada dos africanos, né, que foram escravizados nesse período do século XVI, né? E aí a gente tem a configuração demográfica do Brasil, né, que nunca teve uma maioria europeia desde o período colonial até seu período de independência. E a gente tem uma constituição demográfica, né, semelhante até os dias de hoje. A diferença é que os indígenas hoje em dia, atualmente, as comunidades indígenas são minoritárias. Né? Mas no século XVI, a população indígena era uma população majoritária. Né? Essa apresentação, essa palestra de hoje sobre a gramática de Anchieta, sobre essa língua mais utilizada na costa do Brasil, sim, está inserida no projeto Regna Brasílica, que é a América Portuguesa Quentista, né, o nosso projeto sobre os reinos do Brasil, né, o Estado do Brasil, América Portuguesa Quentista, à luz da historiografia da linguística. Nosso projeto se desenvolve no programa de pós-graduação em Estudos de Linguagem da UF e o nosso grupo de pesquisas que organiza a jornada hoje. É o grupo Filologia, Línguas Clássicas, né, para nós, línguas clássicas também incluem as línguas indígenas, as línguas africanas utilizadas no período colonial, né, que a gente chama também de línguas formadoras da cultura nacional, né, são as línguas descritas pelos missionários. Nosso site é filologia.uf.br, vocês encontram mais informações do grupo, e a nossa fundamentação teórica é o trabalho na historiografia da linguística e da linguística missionária, seguindo o modelo teórico de Suíça. A gente trabalha a categoria do pensamento linguístico, a história do pensamento linguístico no Brasil, né, o desenvolvimento, a história do pensamento linguístico desde o período colonial, é a nossa categoria mínima de análise, e a recepção de uma corrente de pensamento da época
europeia, que era o humanismo renascentista, né? É a corrente de pensamento do Renascimento, que sai, né, quando a Europa sai da Idade Média para o Renascimento, na época das navegações, e como o Renascimento chega até a colônia, né, da América Portuguesa quentista. Quer dizer, como os missionários com formação humanística, que eram humanistas como Anchieta, conseguiram desenvolver gramáticas no século XVI, dicionários, né, e compreender a língua dos indígenas, né, os indígenas de cultura tupinambá, que eram esses indígenas da costa. Aqui é uma foto da nossa UF, no fundo, né, com Pão de Açúcar, Corcovado, a Baía de Guanabara, que é um cenário, né, do período quentista também. É um cenário das nossas pesquisas também sobre a América Portuguesa do século XVI. Né? A América Portuguesa do século XVI era uma sociedade litorânea, principalmente litorânea, que vinha de Salvador até Porto Seguro, Espírito Santo, Rio de Janeiro, né? Chegava até São Vicente. Nesse slide aqui, a gente tem quais são as categorias de análise relativas à história do pensamento linguístico. Né? O que é o pensamento linguístico? Né? Que em inglês é o linguistic thought, né? Do Pierre Swigers, que é a categoria mínima de análise. A gente trabalha o pensamento linguístico relativo a uma gama de conceitos. Então, por exemplo, pensamento linguístico em relação a pontos de ancoragem, o pensamento linguístico em relação a textos, o pensamento linguístico de autores, o pensamento linguístico de uma rede de usuários, o pensamento linguístico de uma rede, de uma instituição, de uma escola, um grupo teórico, um círculo, né, acadêmico, uma sociedade. No nosso caso, a gente vai ver o pensamento linguístico com os missionários jesuítas do século XVI, né, no Brasil. Então, é o pensamento linguístico sempre relacionado a um desses, relativo, né, a algum desses conceitos de Swigers. Como evolutivo, né, mudança do pensamento linguístico, revolução do pensamento linguístico. A gente vai ter que a grande revolução do pensamento linguístico no Brasil do século XVI é que as línguas indígenas, pelo menos uma língua indígena, ela passa a ter uma gramática, ela passa a ser utilizada na especulação, né, na catequese, na colonização do Brasil e passa a ser ensinada nas escolas jesuíticas. Né? Então, isso é o pensamento linguístico da época. Usar o latim, a língua portuguesa, para organizar a gramática de uma língua indígena. E a gente vai ver na gramática de Anchieta dois exemplos, né, sobre o pensamento linguístico de Anchieta essa época, que são a categoria de nome e verbo, né, na língua indígena. Então a gente vai ver nessa língua dos indígenas de cultura tupinambá como Anchieta descreve nomes e verbos que estavam dentro, né, da sua visão, né, do seu pensamento gramatical na sua época, né, a descrição da língua pelas partes da oração. As partes da oração que vem da tradição latina, né, a divisão em 8 partes da oração do sistema morfológico da língua. Né? Anchieta não conhecia morfologia, por exemplo. Né? Então a gente vai ver os conteúdos do pensamento linguístico dessa época, né? Rotulagem, modelo, né? Teoria da época, teoria humanística. Anchieta, ele provavelmente, né, ele estudou em Coimbra, né, saiu das Ilhas Canárias muito criança, adolescente, estudou em Coimbra, no Real Colégio das Artes, e muito provavelmente Anchieta estudou com a gramática de João de Barros. Então a gramática de João de Barros influencia na escrita da gramática da língua indígena, né, nos seus conceitos, princípios teóricos, né, técnicas e estilos de descrição. Né? É isso que a gente analisa dentro da categoria irredutível, né, que é o pensamento linguístico. A gente relaciona o pensamento linguístico a essas categorias de Swigers. Conceitos, né, estratégias, transposição de teorias, negociação, adaptação e retórica, né? Retórica institucional acadêmica de cada época. Na época de Anchieta, que é o século XVI, é o Renascimento, é muito antiga essa época, a retórica de Anchieta era a retórica missionária, porque, ao mesmo tempo, a gramática escrita para os indígenas era também para a catequese indígena, tinha uma finalidade catequética. Hoje em dia, nós temos a ciência secularizada, nossa ciência não tem uma finalidade teológica, por exemplo. A gente pode ter uma finalidade educacional, pedagógica, do desenvolvimento da ciência, uma finalidade de melhorar a sociedade, mas na época de Anchieta,
a finalidade da ciência, né, a sua retórica, era a retórica da política missionária. Foi antes da secularização, né? É o período da intelectualidade missionária. São os primeiros professores do Brasil, né, que eram religiosos, né? Eram missionários religiosos, sustentados por ordens religiosas. A universidade não existia nessa época, né, como a gente tem. Né? O Estado absolutista era um Estado teocrático, ele tinha uma religião oficial no século XVI. Nós podemos traçar três grandes períodos na história do pensamento linguístico do Brasil, né, do século XVI ao XX. A gente pode periodizar. Né? Essa periodização deriva da história da gramática, como Cavalieri a descreve. Né? Podemos pensar num primeiro período, que é esse que a gente está vendo agora, que é o período missionário, que é o período colonial, séculos XVI ao XVIII, né? Durante a colonização, obras com finalidade catequética. As línguas indígenas, principalmente o tupinambá, depois chamadas de língua brasílica, línguas europeias, né, o português e castelhano, e as línguas africanas, como a língua de Angola, eram as línguas predominantes no período missionário. E a corrente humanística, a gramática humanística, né, como a de João de Barros, por exemplo. Então, isso vigorou no Brasil entre os séculos XVI a XVIII. A partir do século XVIII, começa o período racionalista ou secular, né, que é o século XVIII e XIX, que é o final do período colonial, é o declínio do período colonial, do antigo regime, né, o fim do absolutismo, e a ascensão do iluminismo até a época do Império, né, que vem no Brasil a recepção de correntes iluministas e racionalistas, a gramática racionalista dessa época. E aí vem no Brasil, a partir do século XVIII, né, as línguas indígenas entram em declínio, e vem a época do idioma nacional. Né? As línguas indígenas ainda são descritas, mas começam a declinar. E o movimento academicista. O período científico, né, posterior, começa mais ou menos no final do século XIX e vai ao século XX, chega até a nossa época. Né? O período que a gente tem o método histórico comparativo, que é o método filológico, que chega ao Brasil, né, final do século XIX, e surge a linguística, como nós conhecemos. Então, o pensamento linguístico ele vai derivar na disciplina da linguística. É a nossa época das universidades, associações científicas, né, da Abralim, por exemplo, que vem até continuamente, é uma época contínua. O período missionário é descontínuo, o período secular é descontínuo, e o período científico ele é contínuo até a época atual. Né? E aí a gente tem uma problematização em relação às línguas dessa época. Né? Seriam as línguas indígenas e africanas do período colonial as línguas clássicas do Brasil? Né? Nós temos o latim e o grego como línguas clássicas europeias, mas as línguas clássicas para os missionários, né? Para os jesuítas dessa época. Né? Então, a gente vai ver que Anchieta e outros missionários eles produziam literatura nas línguas indígenas. Não era só a política catequética. Eram línguas ensinadas no Colégio de Salvador, na Bahia, gramatizadas com dicionários e também com uma prática literária. Né? Então, a gente vai fazer um pouco essa volta no tempo. Né? Aqui, passar rapidamente, né? Essa é a época de Anchieta, da gramática, a época de Dom João III, né? O rei de Portugal, também a época de Camões, né? Um pouco anterior a Camões, e a época em que predominava a República Literária, né? A República Literária, que era o ensino de língua e literatura, né? De gramática, né? A arte da gramática era ensinada para crianças nessa época. A alfabetização em latim, a alfabetização em português e também a alfabetização no Brasil, na América Portuguesa, das línguas indígenas. Por exemplo, na África, a alfabetização com a língua de Angola, por exemplo, no Reino do Congo, a alfabetização com as línguas indianas, enfim, né, dentro da República Literária. Era um conceito de humanismo que havia no Renascimento nessa época, né, derivado da obra de Cícero, enfim, né, derivado da cultura romana, mas havia, né, nessa época também a catequese como uma política cultural da época, né, tanto no Brasil quanto na África, como na Ásia, por exemplo. Né? Anchieta ele teve, né, uma formação humanística, como o padre Manuel da Nóbrega, como Mendes Sá, que foi governador-geral. Anchieta estudou no Real Colégio das Artes, em Coimbra. Estudou durante a sua adolescência, né, com 14 anos. Ele nasceu nas Ilhas Canárias, território da África, né,
mas colonizado pelos espanhóis, né? E das Ilhas Canárias, com 14 anos, ele foi para o Real Colégio das Artes em Coimbra. Estudou com Diogo de Teve, né? Teve aula de português, de latim, né? Estudou humanidades, literatura. Com 19 anos, ele vem ao Brasil como missionário. Na época dele, todo o financiamento da educação era pelas ordens religiosas e pelo governo absolutista. Né? Não é como na nossa época. Nós temos a ciência financiada pelo Estado, por associações, por fundações. Né? Na época dele, eram as ordens religiosas que financiavam os estudantes. Né? Então, isso é uma característica da época missionária. Né? Aqui a gente tem, né, para vocês terem uma ideia, uma gravura, né, do colégio, do Real Colégio das Artes de Coimbra, do Colégio dos Jesuítas também, né, criado por Dom João III em Portugal, para a gente ter uma noção da história dessas instituições. Né? A gente tem a igreja no centro, né, e tem os aposentos, onde os estudantes moravam, eram internatos, né, as aulas começavam 4 horas da manhã, iam até 8 horas da noite, né, para o estudo de gramática e das disciplinas das artes liberais. Né? Então, eram colégios que eram internatos. Né? Dom João III constrói o Colégio dos Jesuítas em Portugal e, posteriormente, serão construídos colégios também em Salvador, né, no Rio de Janeiro, em pontos da colônia. Esses colégios, inicialmente, vão atender as comunidades indígenas e os colonos, né, os filhos dos colonos. Mas esse é o Colégio de Portugal, né, que até o século XVIII os jesuítas desenvolveram, né, suas instituições tanto na Europa quanto na Ásia, na África e também na América, também no Brasil. Né? Agora, o período da gramática anchietana é o período do início da missão dos jesuítas no Brasil, em que não havia muitas coisas, né? As instituições ainda estavam começando. E Anchieta escreveu a sua gramática entre 1554 e 1556. Né? Anchieta chega, né, a Salvador, que era a única cidade que havia na América Portuguesa, era uma cidade pequena, com 7 ruas, 2 fortes, que era a cidade de São Salvador. Né? Havia algumas vilas que estavam começando a ser construídas, né, mas Anchieta vai logo para São Vicente. Né? São Vicente, que era a parte mais ao sul da colônia, né? Ele vai até Piratininga, né, que é o mais que se entra, a território da região de São Paulo, atualmente, que era para onde mais a colonização avançava. Dali até o Paraguai, né, onde estavam os indígenas carijóis e os indígenas tupis. Né? Era uma área predominantemente indígena. E Anchieta chega em 1554 e ele vai alfabetizar e dar aula para as crianças, né? As crianças órfãs da região, as crianças que eram as crianças indígenas também que se agrupavam junto com os missionários. Então ele fazia a alfabetização dessas crianças, que era uma política muito forte na época, né? A alfabetização junto com a catequese. E alfabetizando, ensinando latim para essas crianças indígenas, ele aprende a língua das crianças, e junto também com outros intérpretes. Então, ele vai escrever a gramática dele entre 1554 e 1556. Né? Era a alfabetização infantil para as crianças pobres da colônia. Né? Então, era o que era chamado Colégio dos Meninos de Jesus, mas essa educação era junto com a catequese. Né? Era junto com o início da especulação teológica. Então, se aprendia a alfabetização junto com o canto, né? Se aprendia as sílabas, as letras, mas também o canto e as orações cristãs, que eram em português, em latim e na língua das crianças indígenas. Então, em 2 anos convivendo com essas crianças, ele aprendeu a língua e escreveu a gramática. A gramática tem 16 capítulos e descreve as partes da oração da língua indígena. A gente vai ver nomes e verbos. Né? Então, ele passa 3 anos, né, vivendo com essas crianças e aprendendo a língua delas. Né? Não havia só escolas de ler e escrever em São Vicente, também havia em Porto Seguro, na região do Espírito Santo, né? Mas não se desenvolveram tanto quanto a região de São Vicente. Aqui nós temos 2 mapas para ilustrar essa época, né? Porque geralmente nós temos os mapas coloniais apenas, que mostram a perspectiva do português, né? Que eram as capitanias hereditárias, né? A divisão de terras.
Mas, na verdade, né, a maioria da população costeira do Brasil era uma população indígena. Então, nós temos que eles eram da mesma cultura, né? A grande maioria era da mesma cultura, tupinambá, eles falavam a mesma língua, mas tinham etnônimos, né, específicos para cada agrupamento. Por exemplo, na região do Maranhão, Tupinambá, Tremembé, que não falava a língua dos Tupinambá, um pouco mais abaixo, né? Potiguara, na Paraíba, eles falavam a língua dos Tupinambá, né? Tabajara, eles falavam também a língua dos Tupinambá, eram de cultura Tupinambá, mas tinham etnônimos diferentes, né? Os Caetés, na Bahia, também usavam a mesma língua, né? Mais abaixo, os Tupinambá, Tupiniquim, né? Na região de Porto Seguro, era um grupamento de cerca de 70 mil indígenas, né? Hoje em dia eles são reduzidos a menos de 1.000, né? Eles estão no Espírito Santo, falam português, não falam mais a língua dos Tupinambá, mas os Caeté, Tupinambá, Tupiniquim, Tabajara, Potiguara, todos falavam a língua dos Tupinambá, a mesma língua, era a mesma cultura, né? Mais ao sul, ali chegando, né, perto do Espírito Santo, os Aimoré falavam uma língua diferente, né? Era uma língua talvez de base G, eram considerados inimigos, né, dos índios Tupinambá. Goitacás também falavam uma língua diferente, foram tribos que entraram muito em confronto com os portugueses. Mais ao sul, os Temiminós, né, Araribóia, né, a tribo de Araribóia eram os Temiminós, que eram tupinambás, né, Temiminós significam os netos, né. Tamoio, mais ao sul, os tamoios também falavam a língua dos Tupinambá, né. Havia Tupiniquim mais ao sul, né, em São Vicente, né, os Tupi, os carijós, que eram guaranis, né, que falavam guarani, mas eles conseguiam compreender os índios Tupinambá, né, e mais ao sul ainda, né, que não foi objeto de colonização no século XVI, os índios chamados charrua, né, que não falavam uma língua tupinambá. Essas eram as principais etnias que ocupavam a costa do Brasil de maioria indígena, né? No outro mapa, a gente tem as capitanias, e a capitania de São Vicente, né, era a capitania ali dos tupiniquins, né, que também a Anchieta chama de Tupi. Né? Era a capitania onde o projeto missionário se instalou, onde o Brasil foi inicialmente colonizado. Né? Havia dois grandes núcleos coloniais no século XVI. O estado da Bahia, a região da Bahia, né, Salvador, Porto Seguro, né, Pernambuco, e mais ao sul São Vicente. Eram os núcleos coloniais, né, do século XVI, os principais. Né, aqui nós temos uma gravura, né, dos indígenas Tupinambá, feita por Hans Staden, né, que foi um navegador alemão que passou pelo território, que é uma dança tribal, uma preparação para a guerra dos Tupinambá. Né, uma gravura feita, né, que registra, né, o dia a dia da vida tribal dos Tupinambá, que Hans Staden conheceu em duas viagens que ele vem ao Brasil. Hans Staden conseguia compreender a língua deles, mas não era humanista, não traçou a gramática como os missionários faziam, né? Aqui um mapa antigo também, mais ou menos da época, da região de São Vicente, onde ficava a vila de São Vicente. Né? Isso ao sul do Rio de Janeiro, né? São Paulo. Até hoje tem as praias de São Vicente, enfim, né? Um território que é turístico, né? Em São Paulo. A gente tem ali Ubatuba, que era de ocupação indígena, e ali naquela região de São Vicente que a capitania começou, onde foi criada a Vila de São Vicente, os primeiros colégios jesuíticos, e para aí que Anchieta foi, né, antes de ir a Piratininga, onde em 1554 foi fundado o primeiro colégio jesuítico da região, e a cidade de São Paulo, né, é fundada nessa data também de 1554. Era uma região com poucos portugueses, né, tinha João Ramalho, e uma maioria indígena. Né, e a língua do Tupinambá era a principal língua utilizada em toda essa região costeira. Todos os portugueses que vinham para o Brasil, os europeus tinham que aprender a língua para poder viver no Brasil. A América Portuguesa tinha como principal língua a língua desses indígenas tupinambá. Até os escravizados africanos, né, eles tinham que aprender também a língua dos indígenas. Era a língua mais utilizada, né, essa língua dos tupinambá. Então, a gente tem aqui, né, as obras de Anchieta, elas foram reeditadas no século XX, né, retratando a república literária, esse período renascentista, né,
da cultura brasileira dessa época, da América Portuguesa quentista, né, todas as obras de Anchieta foram reunidas nos Monumenta Anchietana. Então, Anchieta não escreveu só a gramática, ele escreveu cartas, sermões, obras literárias e ajudou a organizar as primeiras classes, as primeiras aulas, né, de latim, de gramática latina, com textos literários feitos para ensinar latim no Colégio de Salvador. Né? Era o ensino de latim à moda renascentista, né? Como modus parisiensis, a moda portuguesa também, né? do Colégio de Coimbra, que era o ensino para missionários também, e para as crianças indígenas que avançavam, né, nos estudos catequéticos. Né? Então, nisso, a gente tem, nessa época, a principal corrente de pensamento era o humanismo renascentista, né? Era o humanismo que era a corrente de pensamento que dizia como a língua e a literatura deveriam ser ensinados, né, no século XVI. Aqui nós temos a capa, o frontispício das duas obras de Anchieta que foram publicadas no período quentista. A Gramática, publicada em Coimbra em 1595, e um poema em latim, dedicado a Mendes Sá, publicado em 1563, um poema literário, uma epopeia, totalmente escrita em latim, né, para homenagear o governador-geral da colônia, que era Mendes Sá. Né? A América Portuguesa era o Brasil, o Estado do Brasil era um Estado português. Né? Então, o governador-geral era obediente ao rei de Portugal à época. E Anchieta escreveu um poema épico, antes dos Lusíadas, descrevendo a colonização da América Portuguesa. Um poema chamado De Gestis Mendes Sá, sobre os feitos de Mendes Sá, e ele era usado para o ensino de latim na Bahia. E também em Coimbra, para aqueles que viessem, né, atuar na América Portuguesa. A tipografia ficava em Coimbra, mas no Brasil os textos circulavam enquanto manuscritos. Né? A produção intelectual dessa época circulava como manuscrito, como na Idade Média. Né? O Brasil só havia circulação de manuscritos nessa época no Brasil, no século XVI. Até o século XIX, né, as tipografias ficavam todas na Europa. Aqui nós temos um quadro com todas as obras de Anchieta, né, editadas pelo padre Armando Cardoso, né, que foi professor da PUC-Rio, ao longo de várias décadas. Ele levou 40 anos editando as obras de Anchieta, que dá cerca de 13 volumes. Né? Tem o Catecismo em Tupi, tem as Cartas de Anchieta, poesias em castelhano, que eram cantadas, né? Poemas em latim e a gramática, que é o que nos interessa. Né? Então, Anchieta era um polímata, né, dentro da sua condição de humanista no período colonial. Né? Anchieta viveu no Brasil cerca de 44 anos entre as comunidades indígenas. Né? Anchieta não morava nas cidades do Brasil, como Salvador, né? O Rio de Janeiro, que foi fundado depois. Anchieta vivia principalmente nas comunidades indígenas e produziu toda a sua literatura, todos os seus textos, né? Todas as suas cartas junto a essas comunidades indígenas. Era um autor renascentista. Né? O círculo intelectual, né, da gramática, e voltando para aquela época, os anos de 1554 1556, havia um círculo intelectual em São Vicente, né, no interior, né, de Piratininga, era composto por 5, né, irmãos jesuítas, né, da ordem. Né, os irmãos eram aqueles que não eram padres ainda, né, que eram línguas, eles eram intérpretes. Né, então era o Pero Correia, Antônio Rodrigues, Manuel de Chaves, Fabiano de Lucena e Antônio do Vale, ou Leonardo do Vale, que eram intérpretes. Né? Eram soldados portugueses, né, que aprenderam a língua dos indígenas no contato do dia a dia. E esses 5, né, missionários também, que vão ingressar como irmãos na ordem jesuítica, eles vão formar um círculo intelectual que vão ajudar Anchieta a organizar o Colégio de Piratininga e a organizar também a sua gramática. Né? Aqui a gente já está caminhando para a segunda, a última parte dessa palestra, né, já para o encerramento da palestra. A gente já está caminhando para a gramática em si. Né? A gente tem aqui a licença da gramática, em que era a autorização, né, do Tribunal da Inquisição, a autorização dos inquisidores, a autorização real também, né, da coroa absolutista para impressão em Lisboa, né, da obra. A obra é analisada em Lisboa e editada em Coimbra. Né?
E aqui o que nos interessa é que a gramática de Anchieta era impressa com diálogos escritos na língua indígena. Nós não temos a impressão desses diálogos, nem sabemos se os diálogos foram impressos, mas sobraram em manuscrito. Então era uma gramática junto com diálogos, feitos para o aprendizado da língua, né? Você ensinava a língua com uma gramática e um texto indutivo, que eram diálogos escritos, né, na língua do Tupinambá. A obra de João de Barros também tinha, né, a gramática e os diálogos em língua portuguesa para o ensino da língua, né? Então era um material didático para ensinar a língua, né? Com diálogos no sentido de diálogo catequético, né? Mas ele vinha com questões, né, para ensinar plural, singular, né? Tudo isso no século XVI. Né? Então a gramática não era um texto isolado, né? Aqui eu vou pular um pouco sobre a rotulagem da língua, né? Porque a gente vai adotar a rotulagem língua do Brasil, ou língua brasílica, né? Que era a língua dos indígenas Tupinambá, que também no século XIX passou a ser chamada de língua de Tupi, né? Pelo imperador Dom Pedro II, né? Ele passou a chamar de Tupi essa língua, mas era a língua dos Tupinambá ou língua brasílica, né? Que era falada no século XVI até o século XVII. Depois essa língua muda, né? A gente tem o Nhangatu, que é uma língua posterior na Amazônia, né? Que é o período da colonização da Amazônia, e já é outra época. Anchieta nunca foi à Amazônia, né? Anchieta ficou da Bahia até o Rio de Janeiro e São Paulo, né? Quem chegou à Amazônia foi o padre Antônio Vieira, né? Que é de outro século, né? Dos jesuítas, quando os jesuítas chegam até os índios amazônicos, né? A rotulagem de cultura tupinambá a gente tira do Vanhagen, de 1854, né, que Tupinambá vem de Abá, né, Ambá, Abá que seria homem, né, e Tupi, né, homem da etnia Tupi, né, Tupi-Abá, né, daí que dá a palavra Tupinambá, né. Mas essa questão é uma questão que não é de interesse da palestra, a gente já está indo para o final, né, que a gente vai começar a ver como Anchieta descrevia na sua gramática os nomes e os verbos, né, na língua indígena. Porque ele vai identificar na língua indígena, quando ele chega para falar com os indígenas, ensinar gramática, ensinar português, ensinar latim, ensinar textos catequéticos, né, ele tem que compreender aquela língua. Então ele vai procurar ver quais são as categorias daquela língua. E ele vai usar as partes da oração da gramática latina para ver se aquela língua tem essas partes da oração. E ele vai encontrar a categoria de nome e verbo. Primeiro ele vai transcrever, compreender as sílabas, né? Vai transcrever com os caracteres latinos, né? Usando o sistema de sílabas da língua portuguesa, né? Vai falar com os índios, vai ouvir aquela massa, né, de sons, né? Vai transcrever um a um até separar as palavras e as classes de palavras, as partes da oração. E vai descrever, né, essas partes da oração, né, da língua dos indígenas. Ele começa com os nomes, né? Então aqui está a fonte original, a gente vai ler também com a transcrição, né, dos nomes, capítulo 4. É o quarto capítulo da gramática. E ele diz, né, sobre a língua indígena. Os nomes não têm casos. Aqui ele está comparando com o latim. Né? O contraste é com a gramática do latim. Né? Então ele vai dizer, os nomes não têm casos, que é nominativo, acusativo, enfim. Nem números distintos, né? Quer dizer, os nomes na língua indígena não têm números distintos, não tem singular ou plural, salvo o vocativo. Com esta diferença saber que os nomes que têm acento na última sílaba nada mudam no vocativo. Ele vai dar como abá, que significa homem, né? Abá, em todos os casos. Os que o têm, né, acento na penúltima, perdem a última vogal no vocativo. Ele dá o exemplo, tuba, que é pai, né? Aí tube, ó pai. Xeruba, que é meu filho, né? Xerube, ó meu filho. Aí ele véu ou xerupe, né? Ou xeraira, ou xerair, ou xeraite, né? Que é meu filho, né? Dentro da gramática, né, da sua descrição gramatical. Vamos ver a transcrição que fica mais fácil, né? Dos nomes, capítulo 4. Então ele fala, nenhum nome tem caso, não se declinam os nomes na língua indígena.
e também não tem distinção de número, né, singular ou plural, né, exceto o vocativo, né, que tem a pequena mudança de mudar a primeira sílaba. E ele vai usar a palavra abá, homem, ou ser humano. Essa palavra é muito importante na catequese e na própria intermediação intercultural entre os povos indígenas e os povos europeus, as comunidades europeias e as comunidades indígenas. Porque toda a catequese partia, na época, não só da exposição do catecismo, mas do debate teológico que havia com o pensamento aristotélico, né, da lógica aristotélica. Era uma catequese racional, não era uma catequese, a fé na época não era debatida de uma forma supersticiosa. A fé na época era debatida a partir da teologia especulativa, quer dizer, era uma fé baseada, calcada na razão e na filosofia, principalmente a filosofia aristotélica, intermediada por São Tomás de Aquino. Então, a primeira palavra abá, homem, que a Anchieta apresenta, era uma palavra que daria uma abertura para a especulação na língua indígena. É a tradução do anthropos, do grego aristotélico, né? É a tradução do homo latino, né? E para o humanismo, a questão do ser humano, do homem, era uma questão central para a especulação filosófica. O humanismo, a corrente do humanismo, tinha um ser humano, né? Homem não no sentido de homem e mulher, mas homem no sentido de ser humano, era a base central do debate do humanismo. Então, a palavra abá, homem, seria a palavra utilizada para se trazer a doutrina aristotélica, né, a doutrina do pensamento clássico, teológico também da época, humanístico, para ensino e discussão com os povos indígenas. Porque o indígena não era uma tabula rasa, né, não eram pessoas inocentes, né? Tanto que quando a gente tem, assim, muitas vezes falam dos sermões que os missionários aplicavam para os indígenas, às vezes esses sermões levavam horas, né? Por exemplo, a gente tem registros do padre Aspicuelta Navarro, que ele dizia que tinha que explicar todo o Antigo Testamento na língua dos indígenas, né? Ele tinha que explicar tudo ali para os indígenas em Porto Seguro, Tupiniquim, que eles queriam saber cada detalhe, eles queriam debater cada detalhe que havia daquela narrativa, né, teológica da época, narrativa bíblica, né, do Antigo Testamento, que tinha que ser tudo debatido em cada detalhe dentro da língua indígena. E eles gostavam de sermões que às vezes podiam durar 6 horas, 3 horas, 4 horas, né? Não era fácil esse debate, né, da conversão indígena. Né? Claro que muita coisa, assim, demorou muita coisa a ser traduzida, compreendida, e a gramática de Anchieta começa a traduzir a doutrina. Ao mesmo tempo, os indígenas também aprendiam português, né, e alguns chegavam ao ponto de aprender o latim para ter acesso à especulação teológica, né, como seminaristas, como missionários, né, chegam ao ponto até de 4 indígenas serem enviados para Coimbra, né, para estarem em Coimbra ainda no século XVI. Então, a palavra abá, homem, ganha um significado extenso, né, não é apenas o homem indígena. A partir de abá, vem a tradução de todo o pensamento aristotélico do que é o ser humano. Vem as questões morais também, né, da época, né, cientista. Toda a doutrina, né, vai ser debatida. Então, a Anchieta coloca essa palavra na gramática, que João de Barros também coloca na gramática do português, que é a passagem do latim, né, para o português. A palavra homem também é a primeira palavra. Os bons homens, né, vai ser a primeira expressão de substantivo comum que João de Barros vai usar na sua gramática, é a época do humanismo, né? É a época do Renascimento. Aí diz depois Anchieta, as palavras, os nomes que tem, né? Nomes comuns, né? Que tem na penúltima perdem a última vogal, ele vai dizer a diferença do vocativo. Aí ele fala tuba, que é pai, né? E filho, que é o xeraira, né? Xeraíra, o xerair, né? Ó meu filho, né? Quer dizer, a relação entre pai e filho. Parece ser muito simples, né, ter esses termos, porque são graus de parentesco, né, nas culturas indígenas, mas o que acontece? Aqui Anchieta está explicando para os indígenas os nomes correlativos da lógica aristotélica. Porque, por exemplo, só existe o pai, Tuba, se existir o Xeraira, né, o meu filho. Só tem o pai se houver o filho. Só tem o filho se houver o pai. São termos correlativos, né?
não se pode pensar o pai sem o filho, nem o filho sem o pai. Isso leva à especulação teológica, né, para a explicação da teologia, né, da relação entre Cristo, né, e Deus, né, dentro do catecismo, mas também leva para a própria explicação, né, dentro da lógica aristotélica, por exemplo, para as relações, né, entre o rei de Portugal, por exemplo, né, e os súditos, né? Só pode haver o rei se houver os súditos, né? E também só pode haver a colônia, né, os colonizadores, se houver os colonizados. Enfim, né, é o que a gente encontra em Aristóteles, por exemplo, a relação entre dominus e servos, né, senhor e servo. Só há o senhor se houver o servo, né, o servo do senhor, e só há o servo, né, se houver o senhor do servo. São termos na lógica correlativos, eles só existem em oposição. Né? E aqui ele já mostra essa primeira especulação, que é o tuba xeraira, né? Que é o pai e o filho, né? Que depois vai ser, isso é desenvolvido também na catequese, né? Nos manuais catequéticos da época. Mas vem da especulação aristotélica, dos termos correlativos, né? Agora, isso passa de Aristóteles para o cristianismo, não é na época dos jesuítas, passa muito antes. É na época dos dominicanos, né, na época de São Tomás de Aquino, quando o cristianismo europeu passa a adotar Aristóteles como a sua base, a fé pela razão. Né? Não é mais Platão. Né? O cristianismo, no modelo, a etapa do cristianismo que chega ao Brasil no Renascimento, é um cristianismo já desenvolvido pela lógica, pelo pensamento, pela filosofia aristotélica. E vai ser essa catequese que vai ser empregada, né, na conversão indígena. Agora, isso não ocorria apenas na Europa, né? Também a gente pensa teologicamente, né, que isso ocorria também no mundo árabe, porque os árabes também conheciam Aristóteles, né, para a interpretação do Alcorão, enfim, né? E nas culturas, né, indianas, por exemplo, a gente tem, né, mais distantes, né, mas a gente também tem uma noção próxima, né, de como era a conversão indígena nessa época do século XVI. Né? E aqui a gente já está caminhando para o nosso último tema, né? A parte dos verbos, que é o capítulo 6º, né? Que a Anchieta vai descrever o sistema verbal da língua indígena, vai mostrar as diferenças, então ele vai descrever o sistema verbal a partir do contraste entre a língua indígena, o português, né? A diferença, o contraste entre a língua indígena, o português, né? E o latim da época, então ele vai contrastar a língua para fazer descrição e ele vai tentar fazer essa descrição efetiva, né, dos verbos da língua indígena. Nome e verbo são categorias universais na gramática. Vem desde Platão, né, onomakairema, né, que é sujeito e predicado, né? São aquelas duas categorias, sujeito e predicado. Né? Nome e verbo. Isso é conhecido desde Platão, foi aplicado no grego, foi aplicado no latim, e na Idade Média, na especulação teológica, também, né, as categorias de sujeito e predicado, nome e verbo. Né? Predicação, né, predicar e pregar era muito próximo para a teologia medieval. Né? O que a gente chama de predicar e pregar era uma coisa muito próxima nessa época. Então, aqui a gente vai ver rapidamente, né, só para encerrar o nosso último tema, aqui, arte da gramática dos verbos, capítulo 6º. Como é que ele descreve os verbos na língua indígena? Ainda que todos os verbos tenham uma só maneira de conjugação, contudo podemos dizer que tem duas. Quer dizer, ele vai separar os verbos em duas categorias e todos se conjugam. Porque ele vai dizer que tem uma categoria para o verbo afirmativo e uma categoria para o verbo negativo. Né? Isso só há nas línguas indígenas, não há no português, não há no latim, né, uma conjugação afirmativa e negativa. Né? E ele vai dizer, porque o negativo acrescenta algumas partículas que sempre tem juntas consigo para se conhecer ser tal, e ambas se porão aqui. Vamos logo para a parte da transcrição. Né? Então,
A diferença é que os indígenas faziam na época, na sua língua, a negação com uma conjugação verbal específica e a afirmação com outra conjugação verbal. Nós usamos o advérbio, né? E cada língua tem o seu processo de afirmar e negar. Essa diferença de afirmar e negar também vem da lógica aristotélica. Aristóteles foi o primeiro a perceber que toda língua tem um processo de afirmar e negar, e algo que era necessário para a catequese, né? Tanto que ele vai pegar o verbo matar, né? Que é o yuká, né? Matar e não matar, né? Ele vai ver como que esses verbos eram conjugados. A primeira coisa que a Anchieta nota é isso, que tem uma conjugação afirmativa e uma negativa. Outra coisa que a Anchieta vai notar é que os tempos verbais eles eram sincréticos, né? Então, o presente do indicativo, o pretérito imperfeito do indicativo, perfeito, e o mais que perfeito, que são categorias temporais do latim que ele traz para o português, também é trazido, né, por João de Barros para o português, ele vai ver que o presente, o imperfeito, o perfeito, mais que perfeito do modo indicativo, na língua indígena eram apenas um tempo verbal. Então, para os indígenas, o presente, imperfeito era tudo igual, era um tempo verbal só para cada um desses aspectos, era bem sintético, né? Então, eles tinham presente, o pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, no indicativo com apenas uma forma, um só valor. E aqui a Anchieta vai passar as duas conjugações do verbo yuká, matar, né? Ele vai passar nas 6 pessoas a conjugação afirmativa e a negativa, né? Então tem ayuku, eu mato, eu matava, eu matei, eu havia matado, eu tinha matado. Ayuku, né? Se for no negativo, né? Nayukai, eu não mato, eu não matava, eu não matei, né? Nayukai, ayuku, eu mato, Nayukai, eu não mato. Ereyuka, tu, né? Tu matas, tu matavas, tu mataste, tu havias matado, tu tinhas matado, né? É o ereyuka, né? No negativo, né? Endereyukai, né? O ele, oyuka, o negativo, noyukai, né? Oyuka, ele mata, ele matava, né? Oyuka, noyukai, ele não mata, ele não matava. Plural, né? Oroyuka, nós, peiuka, vós, né? Oyuka, eles, né? Ali está errado a digitação, oyuka, eles, noroyukai, nós não, napiukai, vós não, noyukai, eles não. Né? Então ele monta toda a tabela verbal com as pessoas que ele identifica na língua indígena, né? Ensinando os verbos. Ele descreve, por outro lado, pelo verbo matar, que era um verbo, né, muito vinculado à catequese, que era o principal mandamento, né, que os jesuítas tentavam reforçar, porque as comunidades indígenas entravam em guerras constantes, né, até mesmo na própria Europa, né, o mandamento não matarás no século XVI era o mais exercitado nas comunidades renascentistas, porque a vida humana não tinha valor nessa época, né? Então era uma das principais tarefas dos missionários era justamente pacificar as regiões, né, tanto da Europa, da Ásia, da África, enfim. Né? E daí ele escolhe esse verbo, né, matar, né, que é o verbo yuká, para poder descrever a língua, que era um verbo muito usado pelos missionários. E aí ele vai fazer essa descrição com o afirmativo e o negativo. Né? Agora, ensinar afirmação e negação era um caminho para ensinar o silogismo da lógica, porque o silogismo também derivava, né, do ensino de afirmações e negações, né? Era a base também do ensino da lógica na época. Né? A gente já está agora na parte do encerramento, a parte final, né, da palestra. Aqui o manuscrito de Algorta, que é um documento do século XVII, que tem os textos escritos em latim, que era o material didático que Anchieta preparou para ensinar latim na colônia, né? O material de poesias, né? Poesias escritas em latim para o ensino na época da colônia. Né? Tem 3 poemas, né? São cerca de 12 mil versos em latim, 10 mil versos em latim, que Anchieta escreveu. Aqui o Alto de São Lourenço, né? Que Anchieta também escreveu teatro. O teatro era baseado em Gil Vicente, né? Gil Vicente, que era o teatro de corte de Portugal. Anchieta adapta para a colônia,
para que os indígenas aprendessem teatro, encenassem teatro também na colônia. E o teatro catequético tinha temática cristã, né? Então, o Alto de São Lourenço, que era a história de São Lourenço, um santo mártir, né, um santo cristão executado por imperadores romanos, né, a ordem dos imperadores romanos, era um soldado cristão, né, do Império Romano. Então, o Alto de São Lourenço era uma história muito contada na catequese indígena. E Anchieta escreveu um alto que foi encenado em Niterói em 10 de agosto, né, de 1587. Né, deixa eu confirmar aqui a data, 10 de agosto de 1587, né, em Niterói, né, que é onde fica a sede da UF. Até hoje a gente tem a igreja de São Lourenço dos Índios, né, nesse pátio, né, do pátio dessa igreja, que foi encenado na presença de Araribóia, que era amigo de Anchieta, né, foi encenada essa peça com os indígenas, né, da região, principalmente crianças indígenas, né, era cantado, o alto era trilíngue, né, em português, espanhol, castelhano, e também, né, na língua dos indígenas. Aqui a gente tem a estátua de Araribóia, né, que é um monumento que está na entrada da cidade de Niterói. Araribóia, que foi um grande amigo de Anchieta, participou dos combates contra os franceses, né, para a tomada da região, e a tribo de Araribóia era uma tribo aliada dos portugueses e que passou pelo processo catequético. Né? Para encerrar, né, aqui uma gravura, né, do século XIX do Colégio dos Jesuítas no Rio de Janeiro, que era no Morro do Castelo, né, foi fundado em 1565, né, para demonstrar como é que era a estrutura das instituições. Né? Tinha a igreja e as salas de aula. Né? Eu tinha vista para a Baía de Guanabara, né? Era uma das primeiras instituições missionárias, né, do Brasil, da época colonial. Essas instituições elas vão, a partir do século XVIII, né, perder espaço para outras instituições. Né? A intelectualidade missionária entra em decréscimo. E no final aqui, né, o último slide, o andamento do nosso projeto, né, que é escrever um livro sobre tudo isso que a gente está debatendo, né, que é esse período da linguística missionária no Brasil. Né? Esse é o tema, né, de pesquisa do nosso grupo também, e será do livro, né, que o grupo de pesquisas planeja publicar a partir do ano que vem. Né? A gente vai trabalhar essa intelectualidade missionária, a história do pensamento linguístico no Brasil, a intelectualidade da época colonial, e aí nós vamos, né, depois, na sequência, ver o movimento secular, que é iluminista, até chegar à história do pensamento linguístico científico, que é a nossa época. Né? Aqueles missionários, aqueles jesuítas, aqueles humanistas, né, são o passado da nossa disciplina de linguística. Né? Eles fazem parte do patrimônio cultural do desenvolvimento da nossa ciência no Brasil. Né? Eles foram a primeira etapa, né, anterior a chegar às nossas universidades, que são a sede da ciência que a gente tem no Brasil moderno, Brasil contemporâneo. Né? A gente vive num país secularizado em que a religião segue a sua história e a ciência segue a sua história paralelamente. Né? Aquele período histórico anterior colonial não havia essa distinção, ali era a origem. Né? Então, de certa forma, nós somos herdeiros também dessa tradição, mas como cientistas, não como teólogos. Né? Os teólogos são outros intelectuais. Né? Nós somos os herdeiros dessa tradição, desse pensamento linguístico, né, que atualmente a gente desenvolve na Abralim, no Cefefio e nas nossas universidades. Né? Então, essa é a palestra de abertura, né, da nossa terceira jornada. Né? Muito obrigado a todas e a todos pela presença. Né? Encerro aqui, então, a palestra. Né? Obrigado, Kelly. Né? Obrigado pela presença de todos. Né? Assim, estamos, né? Eu vou parar aqui e interromper a gravação.